Fala, galera! Aqui é Hugo da Costa, Unidade 3 de Direito Penal 2, revisão para vocês, meus alunos. Vamos lá, reincidência e concurso de crimes, vamos falar sobre esses institutos jurídicos, suspensão condicional da pena e livramento condicional da pena. Fique atento, são duas questões diferentes. Efeito da condenação e extinção da punibilidade. Beleza? Vem comigo, fica ligadinho aqui que vai ter muito conteúdo da unidade 3. Beleza? O que é reincidência? Reincidência é quando, lá no artigo 63, quando o agente comete um novo crime. Então, vamos lá. Ele comete um novo crime depois de transitada em julgada a sentença que no país ou no estrangeiro tenha o condenado por crime. Então, reincidência é necessário que ele tenha cometido um outro crime, primeiro requisito, e também, olhem lá, tem que ter transitado em julgado, certo? O artigo ele menciona que há reincidência quando há um cometimento de crime após o trânsito em julgado. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso, certo? Em um julgado de uma contravenção penal. Assim, não podemos considerar reincidência. O que ele está dizendo aqui que é crime e crime. Quando o agente comete novo crime, quando ele comete uma nova contravenção, vai ser uma reincidência, uma contravenção em um crime? Não. O artigo 63 fala que é no momento que ele comete um novo crime, após transitado em julgado, ele é considerado reincidente. Por quê? Princípio da presunção de inocência. Até que ele seja julgado, né, e que tenha uma decisão, ele não pode ser considerado culpado, né? Por isso, não pode ter a reincidência considerada. Detalhes que eu disse aqui para vocês, tá bom? Então, artigo 63 do Código Penal. A prova da reincidência, gente, ela vem com a certidão de antecedentes criminais. Porque quando há uma condenação, aquela condenação entra ali dentro do arquivo ali da justiça, né? Onde eles lançam ali os antecedentes criminais e é com base nessa certidão que o réu pode ser considerado reincidente, né? Então, para esse período, dá-se o nome período de depurador. Qual período? Tendo a condenação transitada em julgado, somente poderá ser consideradas para fim de reincidência no período de 5 anos após cometido, né? Após lançado nos antecedentes. Então, vamos lá. Não é reincidente para sempre, né? Ele tem esse período de depurador. O que é depurar? Se ele não cometer outro crime, né? Não falei contravenção, nesse período ele vai depurar, ele vai voltar ali, né? A ser um réu que não é reincidente. A reincidência pode ser real ou própria. Quando a gente comete o crime após cumprimento integral da pena de condenação, e pode ser imprópria. Então, vamos lá, a própria, ele está ali, comete um crime, após ele cumpriu toda a pena, e após isso ele comete um crime e é reincidência própria. Pode ser imprópria ou presumida, quando pratica um novo crime, né, após a condenação, sem se importar ou cumprir a pena, certo? Esse não é o adotado no Brasil. Vamos lá, a imprópria, gente, é quando o agente pratica novo crime após a condenação, independente se cumpriu ou não, né? Essa não é adotada no Brasil. Só recapitulando aqui. A que é adotada é a própria, se o agente comete o crime após o cumprimento integral da sentença, certo? O agente ainda pode ser reincidente genérico, quando pratica um crime diverso daquele que foi condenado. Vamos lá, ele cometeu um crime de furto. Aí depois ele comete um outro crime, né? Um crime diferente de furto. Aí é algo que a gente considera genérico, né? Ok? Ou pode ser específico, aquele que
é praticado o mesmo crime que o anteriormente. O genérico é que ele comete outro crime específico, se ele furta novamente, aí ele pode ser o reincidente específico. Ok? Furto com furto, reincidente específico. Ele cometeu furto e outro crime, reincidente genérico. Agora, um tema bastante cobrado em provas é o concurso material. É quando o agente, com pluralidade de condutas, ele faz mais de uma ação ali, né? Ele acaba cometendo um concurso, né? Quando ele, com pluralidade de condutas, né, pratica diversos crimes. Várias condutas acaba gerando vários crimes. Ele rouba um carro, agride um policial e lesiona um pedestre. Tudo isso ali, né, em dias distintos e locais separados. Esse é o artigo 69. Não é um crime continuado, que nós vamos ver lá na frente. Isso é o concurso material. Várias condutas, resultado, vários crimes. Em locais separados, locais diferentes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, aplica-se cumulativamente. O resultado do concurso material é o quê? Cumulação de penas privativa de liberdade em que haja ocorrido. No caso de aplicação de penas cumulativas de reclusão e detenção, exclui-se a primeira delas. Ok? Vamos lá, onde é que a gente vê isso? Artigo 69. Aí você vai dar uma lidinha nesses parágrafos aqui. No primeiro fala, na hipótese desse artigo, quando a gente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição do que trata o artigo 44. A gente vai falar também de livramento condicional, de sursi e outras questões mais para frente. Certo? Então, vamos dar andamento. Neste caso, as penas do crime são somadas quando ambos os crimes estiverem sendo processados no mesmo processo, no auto. Na auto é o processo. O juiz sentenciará somando as penas. Concurso material, artigo 69, que diz que, com mais de uma ação ou omissão, o réu pratica 2 ou mais crimes idênticos, como que é feita a soma das penas, né? Quando os crimes forem apurados em processos distintos, soma quando são no mesmo processo. Cabe ao juiz da execução da pena, depois de condenado, se ele foi condenado por furto em um processo, estelionato em outro, lá na hora que ele for cumprir, o juiz de execução, lembra que no Brasil existe a lei, né, que trata das execuções penais, que fala do processo de cumprimento da pena. O concurso material pode ser homogêneo, quando os crimes são idênticos, ou heterogêneo, que são quando crimes diferentes, ok? Concurso formal ou ideal. Lembre que eu falei do 69 aqui, que é o concurso material. Lá no 70 é o concurso formal. Quando a gente olha a diferença mediante uma conduta. A diferença para o material é o quê? O material é, olha aqui, mais de uma ação. Quando ele, com uma conduta, pratica 2 crimes, por exemplo, um tiro, que lesiona tanto a esposa como o marido, né? Atravessa um e acerta o outro. De repente, a esposa se joga na frente, né? E ele acerta os dois. Então, ele está em concurso formal ou ideal. Mediante uma ação, isso eu estou falando se ele deu um tiro para acertar no cara e a mulher foi na frente e acertou também, concurso formal. Qual é o resultado? Nesse daí, gente, aplica-se a pena mais grave, vamos dizer que ele lesionou ela e matou o sujeito, aplica-se a pena mais grave, aumentada em qualquer dos casos, de 1/6 até a metade. Aí tem uma tabelinha que nós vamos aprender. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrem, resultam de desígnios autônomos, o que é desígnios? Vontades autônomas, nós temos que ficar atento, né? Se a ação ou omissão é dolosa, teve a vontade ou correu risco no crime pré-ter doloso. Aí nós vemos lá,
não pode exceder a que seria a pena da regra do 69. Não pode ser a mesma coisa que somar, como é no concurso material. Essa daqui ela é aumentada, mas não é somada, porque só foi uma ação, ok? O STJ e o STF entendem que a unidade da conduta pode ser realizada mais de um ato. Por exemplo, rouba 2 celulares dentro do mesmo contexto fático, né? De pessoas distintas. Então, ali pode cair no concurso, né? Nesse concurso aqui, ideal. O concurso que pode ser homogêneo quando os crimes são iguais, 2 homicídios, heterogêneo quando os crimes são diferentes. Pode ainda ser classificado como perfeito, quando a conduta realizada produz 2 resultados. Contudo, a intenção era um. Aconteceu 2 resultados, morte e lesão, mas a intenção era matar um, acabei matando e lesionando, como no exemplo que eu dei da esposa, ok? Estamos aqui, a porta vai bater, deixa eu segurar, meu Deus, não deu tempo. Vocês gostam da emoção, né? Vamos lá. Pode ainda ser perfeito quando produz 2 resultados e a intenção era um, ok? Como, por exemplo, o desígnio era matar o seu desafeto, por imprudência lesionou a esposa. Foi o que eu disse. Concurso formal perfeito será aplicada, né, de qualquer um dos 2 crimes, se a pena for idêntica. Por exemplo, os 2 crimes têm a mesma pena, ou eu pego a mais grave e aumento de 1/6 até de 1/6, né? A doutrina fala até a metade, e também tem o aumento de 1/6 se for de 2 crimes, né? Vamos lá. A doutrina fixa, se for 2 crimes, o aumento será 1/6. Se for de 2 crimes, será 2/6. E assim por diante. Então, eu posso ter mais de 2 também, isso que ele está falando, e com isso eu vou aumentando a pena de acordo com a regra, que é de 1/6 à metade. Eu tenho 3 crimes ali, né? Então, eu vou seguindo isso aqui. Porque eu posso ter lesionado, matado um, lesionado o outro, aí vem um terceiro, ou dentro daquele contexto acontece algo, né? Por exemplo, aí vem um filho também leva um tiro. Concurso formal imperfeito. Lembre-se, a vontade do agente era praticar 2 crimes. Agiu com dolo em todos, por isso as penas são somadas. Quando é imperfeito, ela é somada igual no material. Quando a vontade era praticar os 2. Ele, não, para mim, eu posso matar esses 2, que eu não estou nem aí. Dar um tiro para acertar os 2, aí pode cair na regra do concurso material. Embora tenha sido uma ação, né, resultou em 2 crimes, né? Leva-se em consideração o dolo, né? Para não incentivar o agente a sair dando tiro em todo mundo, né? Cometendo vários crimes, certo? Crime continuado, preste atenção, é o concurso de crimes que se verifica quando, por meio de 2 ou mais condutas, parecido lá com o material, mas ele comete os crimes de mesma espécie e pelas condições de local e tempo e modo de execução, devem ser os subsequentes havido como continuação. Se ele comete o mesmo ali ele está naquele momento, no mesmo local, nas mesmas circunstâncias, comete uma série de crimes, ele pode ter sido como crime continuado. Já é o artigo 71. Aí é mediante mais de uma ação, igual lá no material, ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Isso é a letra da lei, né? Isso eu acabei de ler para vocês. E nesse caso, a pena é de um só, né? Se idênticas, ou a mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3, depende da natureza do crime. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, né? Ou grave ameaça, o juiz considera a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente. Tudo isso é analisado no momento da dosimetria da pena, né? Artigo 59. Crime continuado. Olha lá, gente. O crime continuado tem 3 espécies. Meu Deus, são tantas coisas. Gente, leia os artigos. Começa ali desde o 69 da dosimetria, vem vindo, que a gente já está no 71. E vamos seguindo. Crime continuado simples. A pena dos 2 delitos
são idênticas. Nesse caso, aplica-se a pena de um deles e a causa de aumento de 1/6 a 2/3. Isso é no continuado simples. No caso, será feita a aplicação da majoração da mesma forma que no concurso formal, será 1/6 para 2 crimes e metade para 6 crimes e de 2/3, 7 ou mais crimes. Porque senão, gente, haveria ali uma soma de todos os crimes ali de uma forma que a pena ficaria muito grande, sendo que ele cometeu ali no mesmo local e condição, né? A lei, de certa forma, aumenta a pena, mas não consideram vários crimes, né? É a diferença lá do concurso material. Serão considerados ali na fase, né, que a gente viu ali, nas fases, né, de cumprimento, ali, né, serão dadas as decisões judiciais. Crime continuado qualificado, as penas são praticadas diferentes nesse caso. A pena mais grave e a causa do aumento de pena de até 1/6. No caso, será feita a aplicação da majoração. A majoração, né, que está no concurso formal, será de 1/6 para 2, né, de 1/6 para 2 crimes, né? E a partir dali, aquela mesma regra, de metade para 6 crimes, de 2/3 para 7 crimes. No caso de cometimento de mais de 7 crimes, aumenta-se a pena em 2/3. Então, essa regrinha aqui aumenta 1/6 para 2 crimes, até 6 crimes eu aumento a metade, passou de 6 crimes eu boto logo 2/3 para poder dar uma pena maior, né? Embora não some todas as penas, mas quanto mais ele comete o crime, mais vai agravando a situação. Crime continuado específico é com grave ameaça ou violência, e pela maneira de execução justifica-se a aplicação de uma forma mais gravosa. É a aplicação da pena de um dos crimes, se idênticas, e a pena mais grave, se diversas, aumentada até o triplo. Pode ser que, para inibir, né, para ali, de acordo com as circunstâncias, foi utilizado grave ameaça ou violência, ali o juiz pode aplicar essa pena de forma mais gravosa, colocando ali, né, se as penas forem idênticas, ou se houver pena diferente, a mais grave e aumentada até o triplo. Paramos nesse pedacinho aqui, vamos agora entrar em suspensão condicional da pena. Nós vimos sobre concurso formal, concurso material e crime continuado. Agora, suspensão condicional da pena e livramento condicional. A suspensão, né, e o livramento são institutos para beneficiar os condenados apenas, mas que possuem requisitos, né, distintos entre si. O que é a suspensão? É aplicada no momento da sentença, sendo que o condenado nem chega a ir à cárcere. Então, a suspensão, eu deixo de prendê-lo desde que ele tenha ali um determinado comportamento e isso encaixa em determinadas condições. O livramento condicional é para quem já estava cumprindo a pena, é livrar, né? O suspender nem chega a ir à cárcere. O livrar, ele estava em cárcere e ele recebe o livramento condicional. Suspensão condicional da pena também é o sursis, é uma alternativa à prisão. Após a condenação do réu, o réu não incidente, primeiro requisito, há uma pena de liberdade, pode ser suspensa se cumprir determinados requisitos objetivos, que são os que a lei fala, e subjetivos, que é de acordo com as características daquele sujeito que cometeu o crime, sendo aplicadas condições para que essa suspensão se concretize. Para conseguirmos aclarar o que é sursi, vamos lá o conceito de NUT. Trata-se, Guilherme Nutt, hein? Um grande jurista. Trata-se de um instituto de política criminal que tem por fim a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, evitando o recolhimento ao cárcere do condenado. Primeira coisinha, não reincidente, e a pena não ser superior a 2 anos. Ou 4, se ele for um velhinho, né, septuagenário,
ou uma pessoa doente. Aí ele pode até ter cometido um crime com pena de até 4 anos, mas sendo septuagenário ou enfermo, ok? A suspensão da pena já é o seguinte, a gente falou dessa suspensão SUSI, né? Ela vem da decisão do juiz por ocasião da sentença condenatória, ele deixa de executar a pena. Há uma sentença, mas deixa de executar a pena desde que ele cumpra os requisitos que nós já falamos. E, nesse caso, gente, não sendo caso de substituição de pena de reclusão ou detenção por restritiva de direito. Não é aqueles casos que ele teria o direito de uma pena de restritiva de direito, de não sair da sua comarca, não frequentar bares. Ele foi ali, ele teria uma condenação real, né, de prisão. Só que devido à pena não ser superior a 2 anos, ou por ser até 4 anos naqueles casos, do septuagenário e do enfermo, ele tem esse direito, desde que cumpra esses requisitos objetivos e subjetivos. Por que subjetivos? O sujeito septuagenário, requisito subjetivo. Enfermo, também subjetivo. O objetivo é o da pena, né, de 2 anos ou 4 anos nesse outro caso. Qual é a natureza do SUSI, gente? Não é simples dedução, por isso existem 3 posições. Então, vamos lá. Para a política criminal, eles entendem que o SUSI é um benefício, mas ainda é uma modalidade de pena. Ele entende que é uma pena o SUSI. Para o direito público, ele é ali o direito público subjetivo. O réu teria esse direito, né, de ter esse benefício, né, de ter a sua pena substituída. E pena é uma espécie porque são impostas condições restritivas. Então, quais são os requisitos objetivos? Pena de reclusão ou detenção ou prisão simples, no caso de contravenção. Nesse sentido, o artigo 80 determina suspensão, não se estende apenas às restritivas de direito nem à multa, né? Então, vamos lá, não se estende apenas restritiva de direito à multa, mas sim apenas de prisão, de cerceamento da liberdade, né? Não pode ser superior a 2 anos, a não ser que seja aquela questão do septuagenário. A pena total tem que ser igual ou inferior a 2 anos, é a pena total, não pode ultrapassar, senão não é cabível SUSIS. Ele é subsidiário em relação à pena restritiva de direito. Determina que não pode ser aplicado SUSIS se pudesse ter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, vamos lá. Se tem como fazer a regra das penas que são restritivas de direito, eu vou aplicar. Se não entra naquela regra e ele seria condenado ali à prisão até 2 anos, eu vou poder aplicar o SUSI. Requisito subjetivo, não ser reincidente em crime doloso. Somente se o réu for reincidente em crime doloso, não poderá ser concedido o SUSI. Assim, o réu reincidente em crime culposo pode ter sua pena substituída. A condenação em contravenção não gera reincidência para crime. Reincidência é crime com crime. Crime com contravenção não é reincidência. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade jurídica do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizam o benefício, né, que nós falamos, isso tudo é sobre o SUSIS. Beleza? O SUSI pode ter 2 espécies, simples e especial. Simples quando o condenado deixa de reparar o dano, quando ele deixa de reparar o dano por motivo injustificado, ou quando as circunstâncias do artigo 59, que é o da dosimetria, forem desfavoráveis. Nesse caso, o réu pode, né, ser imposto uma obrigação de serviço à comunidade. Será SUSI especial quando o condenado repara o dano, salvo se não for possível fazê-lo. Em alguns casos, não é mais possível reparar o dano. Mas, se for favorável às circunstâncias, o réu será aplicado, né, a outras obrigações mais simples. Paramos até agora no SUSI, agora é o livramento condicional, que eu falei que o SUSI é antes dele ir preso. O livramento condicional é para ele cumprir o restante da pena em liberdade. A pena igual ou superior a 2 anos e preencher os requisitos estabelecidos no Código Penal, né? É a previsão do livramento condicional lá no artigo 83, certo?
Leiam o artigo 83, por favor, vão estudando essa parte. E esse instituto, gente, ele trata-se de uma política criminal destinada à redução do tempo de prisão. Isso é uma benese para que a pessoa que, mesmo condenada, fique menos tempo na cadeia. Isso aqui é uma questão de política criminal. Livramento condicional, né, um benefício que pode ser concedido a um condenado. Olha aí a charge. A natureza deste benefício não é por unanimidade. Temos três naturezas. Execução progressiva da pena, porque é uma fase da execução da pena, privativa de liberdade. Uns falam que é uma fase, que ele deve ser solto, o livramento condicional, porque é uma fase, quando há ali uma progressão de regime, né? Lembrando que a progressão é para um regime melhor, a regressão é para um regime pior. Direito subjetivo do apenado é um benefício que deve ser aplicado ao réu, né? Não é uma faculdade, o juiz não tem a opção de aplicar ou não. Essa corrente fala que é um direito. E a fase executiva, porque é uma fase de execução do cumprimento da pena. Esse é para quem já está preso, né? Não é o SURSIS. Olha os requisitos aqui para o livramento aqui, né, condicional. Condenado não reincidente em crime doloso, tiver bons antecedentes. Aí ele vai ter a pena, cumprir um terço da pena, vai sair. Condenado reincidente em crime doloso, aí vem mais da metade, ele tem que cumprir mais da metade da pena para poder sair. Crime hediondo, como tráfico, tortura e outros, é de 2/3. Existe ali uma questão de crimes hediondos, de tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de pessoas e outros que não caberia, mas aí há divergências na doutrina, certo? O primeiro efeito mais estudado é a condenação da pena, contudo, a questão ali, né, é mais pacífica, é que ele cumprindo esses requisitos aqui, ele vai mudar de regime, ok? Assim, a sentença que é aplicada... para tudo. Medida de segurança, gente, a gente já falou que está ligada à questão do que crime é fato típico, antijurídico e culpável. A medida de segurança, ela é para os inimputáveis, né? E nesse caso, a pessoa não tem esse livramento, porque ele não está cumprindo uma pena, e sim uma medida de segurança que é uma questão para aqueles que não têm condições de voltarem à sociedade. Tanto é que ela não tem um prazo específico. Ela pode durar por mais tempo. Se ele não tiver condições de ser ressocializado, pode passar a vida toda ali naquelas famosos hospícios judiciais, antigos hospícios judiciais, e é isso que nós já falamos na outra aula. A gente já falou da reincidência, a gente já falou, gente, de algumas questões aqui importantes. Eu vou dar um salto agora um pouquinho aqui para falar o quê? Vamos falar aqui sobre aqui, a extinção da punibilidade. É quando o Estado perde o direito de punir por diversos motivos. Um deles é a morte, né? O réu morreu, não tem como alguém cumprir por ele a pena. Eu estou dando esse salto, mas os slides estão postados lá. Outras questões, né, gente? Quando ocorre isso? Não pode, quando uma sentença ali, quando algo também, ela prescreveu, aí o Estado não tem mais o direito de punir quando há prescrição. É a perda do direito do Estado de punir. O artigo 107 vai trazer muito bem as causas de extinção. 1, morte do agente. 2, a anistia, que é o perdão, né? A graça ou indulto, pela retroatividade da lei, né? Se vem uma lei mais benéfica que tira aquilo do crime, né? A gente já viu, uma lei em Mélios, né? Pena de prescrição ou decadência, isso a gente já falou, perde o direito de punir, a pessoa prescreveu o direito, ela pode andar no meio da rua e não ser presa, mesmo tendo cometido crime, né? Porque já perdeu o direito do Estado punir. Só que isso tem uma tabela e não é imediato, tem uma regra, tem crimes que demoram bastante. A anistia, graça ou indulto são 3 institutos. A anistia é a exclusão por lei ordinária com efeitos retroativos de um ou mais fatos criminosos, né? Quando uma lei anistia alguém e deixa de considerar crime,
Note que a anistia precisa ser aceita pelo agente, não precisa ser aceita, né? Ele já não é mais crime, não pode ficar preso mais. Tem questões de crime especial quando crimes políticos, quando há crimes comuns, né? É a anistia comum. Então, isso aqui é bastante interessante, né? Outra questão aqui, a graça tem por objetivo a sentença condenatória transitada em julgado, visando o benefício para que, por meio da extinção ou comutação de pena imposta, é denominado, inclusive, pela lei de execução penal de indulto individual. A graça, quem dá a graça é o presidente da República por um decreto. Nós vimos um caso famoso de um deputado que recebeu ali, né, um indulto. E alguns casos específicos, por exemplo, tem algumas vezes que tem ali aquele indulto natalino, né, o perdão ali de vários crimes e outras situações. Graça é por decreto, depende de provocação. Indulto também é por decreto, já anistia é por lei. A graça, diferente do indulto, ela depende de provocação. O indulto não, o indulto é coletivo, gente. A graça é individual, o indulto é coletivo. Essa é a grande diferença. Prescrição é a perda do direito de punir, né? Quando o Estado não consegue cumprir ali o seu papel punitivo, ele vai perder o direito, né? É uma questão bem séria quando o Estado não consegue punir o agente por algum motivo, deixa de encontrar o agente, passa foragido por muitos anos, né? E por hoje é só. Gente, eu dei um resumão aqui para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Promessa é dívida. Tá aí o resumo que eu prometi. Beijo e tchau.